o poder do conhecimento espiritual aplicado no viver cristão. Amém? O versículo de número 15 do capítulo 5, que é o último versículo deste capítulo, do livro de Oséias, diz assim: irei e voltarei para o meu lugar, até que reconheçam o culpado e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Aí agora vem o capítulo 6, Oséias, o convite de Oséias. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos dará a vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia, que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Mas eles transpassaram o concerto como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Amém. Quero agradecer a Deus pela vida, muito obrigado, do nosso pastor presidente, pastor Wellington Lúcio, que nos dá a oportunidade de poder participar como ministrante desse trabalho que está sendo feito aí, das lives. Também cumprimentar na pessoa do pastor Wellington, pastor João, pastor Sérgio, todos os demais pastores, obreiros e irmãos. Nesta noite, nós iremos falar um assunto que tem sido falado em outras lives. Mas a Bíblia é tão profunda, é tão extensa, é tão ilimitada, que nós podemos falar o mesmo assunto por vários anos e ainda não conseguiríamos exaurir, não conseguiríamos esgotar a profundidade, o conhecimento, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é viva, é poderosa, é eficaz. E Deus diz na sua palavra que ela não volta vazia. Quando Deus envia a sua palavra, ele envia com um propósito, e esse propósito é realizado, porque é a garantia que o próprio Deus dá da sua palavra. Maior do que a Bíblia, maior do que a palavra de Deus, só o próprio Deus. Só Ele é que está acima da sua palavra. Ninguém mais pode se sobrepor à sua palavra. O tema proposto, ele nos fala do conhecimento espiritual para ser aplicado na nossa vida. Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, Jesus sempre usou alguns métodos. O Senhor Jesus, quando esteve aqui, ele sempre usou alguns métodos. Toda vez que Jesus ia discursar, ia falar, Jesus se preocupava primeiro em ensinar. Depois ele se preocupava em explicar. Jesus primeiro se preocupava em ensinar. Depois que ele dava o ensino, surgiam algumas dúvidas. Aí quando surgiam as dúvidas, Jesus explicava o que é que ele estava dizendo. E depois que ele explicava, então Jesus
ele aplicava o conhecimento. Como é que ele aplicava o conhecimento? Através de parábola. Através da parábola, então ele ensinava como um conhecimento deveria ser aplicado. O texto que nós lemos como base, fundamento para esse estudo desta noite, nós não iremos nos aprofundar, porque existem vários tipos de conhecimento. Existem vários tipos de conhecimento. E nós podemos aqui rapidamente citar pelo menos 3 tipos de conhecimento. 3 tipos de conhecimentos que são importantes que uma pessoa conheça, né? Tem o conhecimento por afinidade. Passa um carro na rua e eu olho e digo, aquilo ali é um carro. Porque eu sei o que é um carro. Isso é por afinidade. Existe o conhecimento propositivo, que é o conhecimento, eu sei que é um carro e eu sei o que é que compõe um carro. Um carro tem que ter motor, um carro tem que ter roda, um carro tem que ter um para-brisa, um carro tem que ter um volante, e eu posso até citar algumas partes do carro. Mas existe também o conhecimento prático. E o conhecimento prático, ele vai além do conhecimento afinitivo e além do conhecimento propositivo. O conhecimento prático, ele vai além. Por quê? Porque o conhecimento prático, além de eu conhecer que é um carro, além de eu conhecer o que compõe o carro, eu ainda sei manusear o carro. Eu sei dirigir o carro, eu sei conduzir o carro e sei quais os instrumentos que aquele carro tem. Então esse aí é o conhecimento prático. E esse conhecimento prático, ele só pode ser alcançado através do conhecimento afinitivo e do conhecimento propositivo. A gente vai estudando a Bíblia e a gente vai ficando inteligente, né? A Bíblia vai tornando a gente cada dia mais mente aberta para alguns aspectos que a gente até desconhecia. Então Jesus, quando ele pregava, ele então se preocupava em ensinar. Primeiramente, ele dava um ensino. E as pessoas diziam, que ensino é esse? Como é que pode ser isso? Aí então ele vinha e explicava. Aí depois que ele explicava, as pessoas diziam, agora eu entendi. E ele dizia, agora você vai e pratica. E aí ele contava uma parábola para poder concluir, finalizar aquilo que foi transmitido. O profeta Oséias, aleluia, um profeta que foi escolhido por Deus para trazer ao povo uma repreensão, porque o povo havia estado num estado de adultério espiritual. O que vem a ser o adultério espiritual? O adultério espiritual é quando alguém que tem um relacionamento com Deus, que tem um pacto com Deus, como um casamento com Deus, uma união com Deus, e essa pessoa passa também a ter um relacionamento com outras entidades, com outras divindades que não são Deus, que não existem, e aí, então, isso passa a caracterizar um adultério espiritual. Quando a pureza do relacionamento com Deus é profanada, é violada através de união com, aleluia, outros conhecimentos, união inadequadas. Então Deus sempre foi um Deus exclusivo. Deus é exclusivista. Deus, ele quer o crente, ele me quer, mas ele me quer tudo. Ele quer a minha mente, ele quer o meu coração, ele quer minha alma, ele quer meu pensamento. É por isso que quando ele dá a Moisés o mandamento, ele diz, Moisés, escreve aí, Moisés, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, porque Deus é um Deus exclusivo. Porque ele é santo, santo, santo. E para se relacionar com Deus, precisa ser santo. O conhecimento, ele é algo muito especial. Só que o conhecimento é perigoso. Porque o conhecimento, a falta do conhecimento pode destruir. E a aplicação errada do conhecimento também pode destruir. Se você tiver um remédio, que é um remédio muito bom, se você tiver um remédio, e você pegar e tomar uma alta dose desse remédio, você vai ser destruído.
Se você tomar 200 gotas de dipirona, sabe o que vai acontecer? A sua pressão vai lá embaixo, a sua pressão arterial, e você pode chegar até a morte, você pode chegar ao óbito, porque você, aleluia, tomou uma alta dose, uma overdose. Mas também se você tiver com febre, e você tomar 2 gotas de dipirona, a sua febre também não vai sair. Ela não vai, porque você tomou a dose errada. Então o conhecimento, ele tem que ser equilibrado. Você não pode querer saber de mais e nem de menos. Você tem que saber o necessário, o que convém saber. Você tem que, no relacionamento com Deus, você precisa saber o que convém saber. Então, o profeta Oséias recebeu essa missão de exortar o povo. E Oséias então usa essa parábola. Mas no capítulo 5, Oséias diz algo importante. Ele diz, Deus aqui usando Oséias, e aqui essa palavra do capítulo 5, versículo 15, ele diz: irei e voltarei para o meu lugar. Era Deus dizendo para o profeta: eu vou voltar para o meu lugar. Eu não vou mais atrás desse povo, porque esse povo tem adulterado, eles têm me traído, eles têm se afastado de mim. Então eu vou também para o meu lugar e não vou atendê-los, até que eles se reconheçam como culpados e se voltem para mim. Porque quando eles estiverem em angústia, eles irão me buscar de madrugada. Quando ele estiver passando por tribulação, eles vão de madrugada me buscar e me clamar. Aí Oséias disse: olha, antes que o Senhor se vá, antes que o Senhor vá embora, vinde, tornemos para o Senhor. Eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Nós estamos vivendo um período nessa geração aonde o conhecimento secular está sendo aplicado para desconstruir o conhecimento de Deus. Eles não aceitam você pregar na escola. Eles não aceitam ensino religioso na escola. Mas ensina todo tipo de ensino contra Deus. Tudo que é contra Deus é válido. É o que está acontecendo no mundo, né? Karl Marx, René Descartes, Conte e muitos outros escritores estão sendo aplicados nas universidades, nas escolas. Mas o conhecimento de Deus não pode ser ensinado. E isso causa uma situação. Toda vez que o conhecimento de Deus é rejeitado, a consequência é um julgamento, é uma sentença da parte de Deus. Então o profeta chama o povo, convida o povo para poder buscar a Deus. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele já nos despedaçou, mas Ele vai nos sarar. Ele fez uma ferida em nós, mas Ele vai amarrar as feridas, Ele vai ligar as feridas. E aí Ele vem e diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Outro profeta disse: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Jesus disse: errais por não conhecer nem as escrituras e nem o poder de Deus. Então, o cristão precisa conhecer as coisas, não só para conhecer. Porque se eu tiver o conhecimento e eu não aplicar o conhecimento, é mais ou menos como Jesus explicou. Jesus disse na sua palavra que se alguém ouvisse, alguém recebesse o conhecimento e ouvisse as suas palavras e não guardasse, não praticasse, seria como alguém que construiu uma casa em cima de um areal, em cima da areia. O que iria acontecer? Iria vir um vento, iria vir a chuva, iria vir as tempestades e aquela casa seria arrastada pela adversidade e destruída. Por quê? Porque ele não aplicou o conhecimento que ele recebeu de Cristo. Mas aquele que ouvir as minhas palavras e as pratica, eu compararei, disse Jesus, como alguém que construiu uma casa em cima de um pedregal, em cima de um rochedo, em cima da rocha, e essa rocha é o próprio Jesus. Então, Oséias chama o povo para
conhecer e prosseguir. Ora, ninguém jamais poderá conhecer a Deus se não for através da revelação. Jesus disse: ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou seja, só o Filho que conhece o Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Para conhecer Deus, tem que ir até Jesus. É através de Jesus que nós podemos ter acesso a Deus. Só através de Jesus. Ele diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aleluia. Então o cristão precisa aplicar esse conhecimento. O que que nós temos visto nesses dias? O naturalismo. Naturalismo é o quê? É levar todas as coisas para o campo da ciência. E a fé não pode ser experimentada. A fé é invisível. A fé você vê. Abraão teve fé como vendo o invisível. O amor também. Tem como medir o amor? Tem como medir a fé? Tem como medir o perdão? As coisas espirituais, elas não tem como a ciência mensurar, a ciência dizer. Então, esse conhecimento espiritual, ele precisa ser aplicado. Por isso que, quando a gente fala de conhecimento, quando o profeta aqui está falando de conhecer a Deus e prosseguir em conhecer, ele está dizendo que nós temos que nos aproximar de Deus e temos que cada dia mais procurar manter esse relacionamento. Porque aplicar o conhecimento espiritual é receber de Deus sabedoria. Porque se uma pessoa tiver o conhecimento, mas ela não tiver prática, é como você saber fazer algo, mas você nunca fez. Eu sei como faz, mas eu nunca fiz. Então esse conhecimento, ele fica vago. O cristão também precisa entender isso. É como se um médico, você estivesse numa mesa de uma cirurgia. Aqui eu estou aplicando conhecimento. A mesa de cirurgia, você está lá em cima. E um médico, ele diz assim: eu sei que você está com problema no coração. Eu sei que você tem que operar o coração. Eu sei que tem que tirar um entupimento do seu coração. Mas eu nunca fiz isso. E eu quero fazer em você. Eu sei que você tem um problema, mas eu quero fazer, eu nunca fiz. E aí você vai ficar inseguro. Você vai dizer: meu Deus, e agora como é que vai ser? Esse médico aí nunca fez essa cirurgia. Ele nunca aplicou esse conhecimento. Ele não sabe qual vai ser o resultado. E nem sabe como é que vai ser depois. Mas o médico que é especialista, por isso que é chamado de especialista. Porque ele diz assim: não, você tem tal conhecimento e nós vamos aplicar tal técnica, e nós vamos aplicar tal remédio, e nós vamos chamar tais profissionais que irão nos auxiliar nessa cirurgia. Então isso traz do que? Garantia. Você tem mais esperança, você tem mais expectativa de se sair daquela situação. O conhecimento espiritual, ele precisa ser aplicado. Eu sei que eu tenho que perdoar, mas eu tenho que praticar o perdão. Eu sei que eu tenho que orar pelo irmão. Eu sei que a Bíblia manda orar uns pelos outros. Eu sei que eu tenho que orar. Mas aí eu digo: tem outras pessoas orando. Quando eu vou orar, eu oro só por mim mesmo. Está errado. O conhecimento espiritual, ele tem que ser aplicado. Eu sei que nós temos que praticar o amor. Mas eu só amo em palavras. Eu só amo palavras. Não, eu te amo, meu irmão. Mas eu estou vendo meu irmão passando uma dificuldade, uma luta, uma tribulação. Eu não me aproximo para saber, para compartilhar algo, para ouvir o irmão, para ajudar, ou suprir uma necessidade que ele está passando naquele momento ali. Então essa falta de prática do conhecimento espiritual, ela traz o quê? Um atraso no desenvolvimento do cristão.
Porque quanto mais o crente pratica as coisas espirituais, mais maduro, mais exercitado na fé ele fica, mais experimentado ele se torna, porque o conhecimento espiritual torna o crente um gigante. Aleluia! O cristão que não pratica o conhecimento espiritual, ele é um anão. Ele não desenvolve, ele não cresce, ele não tem outras experiências com Deus. Mas quando o cristão entende algo espiritual e coloca em prática, ele se torna um gigante na fé. Aleluia! Ele passa a conhecer o sobrenatural, ele passa a experimentar, aleluia, coisas tremendas da parte de Deus. E o profeta Oséias, ele chega e diz: vocês, a beneficência de vocês, ela acaba logo. Vocês fazem o bem, mas esse bem de você que vocês fazem é um bem muito chulo. Entendeu? A pessoa está com fome e você dá água para ela. Resolveu a situação? Você já experimentou tomar água quando você está com muita fome? Você já fez isso, tomar água quando você está com muita fome? Parece que a água faz doer dentro do nosso estômago, né? Então, esse conhecimento é assim também. Às vezes a pessoa está necessitando de algo e você dá aí água e ela quer comida, né? Então, espiritualmente, o que está acontecendo na nossa época é isso, é o positivismo, naturalismo, essa ciência, esses conhecimentos que a ciência vai estar sendo aplicada. E o cristão, muitas das vezes, por não aplicar o conhecimento espiritual, ele não tem o quê? Sensibilidade, discernimento. Aleluia. O homem espiritual a tudo discerne bem e por ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor? Aleluia. Quando o cristão aplica aquilo que ele aprende na vida dele, ele passa a ser uma pessoa espiritual, ele passa a entender, ele passa a perceber, aleluia, o que está acontecendo em volta no mundo espiritual. Coisa triste é quando, aleluia, acontece como aconteceu aqui no livro de Oséias. A vossa beneficência, ela acaba logo. Ela é como uma nuvem que o vento leva. Acaba logo, de manhã, de madrugada, como orvalho. Passa cedo logo, cedo passa. E aí Deus diz: por causa que vocês não têm aplicado o conhecimento, eu abati vocês. Eu abati vocês com meus profetas, né? A palavra da minha boca, eu matei vocês, né? E eu vou trazer o juízo. Como o dia sai, o sol sai, assim virá o meu juízo sobre vocês. Por quê? Porque vocês não querem praticar, aleluia, não querem praticar o conhecimento, não querem aplicar o conhecimento. Aí o profeta diz para o povo: porque Deus quer é a misericórdia e não o sacrifício. E o conhecimento de Deus, sabe por quê? É importante nós aplicar o conhecimento espiritual e entender as coisas espirituais, porque nós temos que entender 3 coisas do mundo espiritual. Nós temos que entender quem é o mundo, quem é o diabo e quem é o pecado. 3 coisas: o mundo, o diabo e o pecado. E temos que entender também 3 seres. Temos que entender quem é Deus, quem é o diabo e quem somos nós. Quando você não entende quem você é no reino, quando você não tem conhecimento daquilo que foi entregue para você, daquilo que foi dado para a igreja, você não se posiciona como igreja, você se posiciona como cidadão, você se posiciona como uma pessoa qualquer. Você até separa, diz assim: irmão, vamos separar as coisas seculares das coisas espirituais. O cristão, ele não pode separar. Ele compara as coisas espirituais com as coisas espirituais e as coisas materiais com as coisas materiais. O crente, aleluia, ele não sai da posição. 24 horas ele está ligado com Deus. Aleluia. Então, aleluia, o profeta, ele diz: vocês fizeram como Adão. Engraçado, ele cita Adão.
Ele diz: vocês transpassaram o concerto, o pacto, como Adão. Vocês se portaram aleivosamente, ou seja, fizeram o errado de propósito, adulteraram de propósito, saíram do pacto, do concerto de propósito. Vê se não é isso que está acontecendo no mundo atual, vê se não é isso que está acontecendo nos nossos dias. Aleluia. As pessoas não estão se empenhando, se esforçando para tomar o reino do céu, porque o reino do céu é tomado à força. Como é que é tomado o reino do céu? A nossa carne nos querendo arrastar para o pecado, e nós lutando contra nós mesmos para adquirir a herança espiritual. É uma luta, é uma batalha, aleluia, travada, para que a gente chegue até, aleluia, aquilo que Deus quer, alcançar a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor. É uma guerra, é uma batalha, aleluia, a carne lutando para um lado, o espírito para o outro. Mas a Bíblia diz: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então o conhecimento espiritual, aquilo que é ensinado, você não tem só que ouvir, não. Aleluia, o apóstolo disse: não sedes apenas ouvintes, esquecidos, mas sede praticantes. Aleluia, glória a Deus, tem que guardar a palavra. Davi disse: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E sabe o que acontece? Os pregadores, eles estão falhando. Por quê? Porque eles não querem mais repetir mensagem, não, sabe? Aleluia, a palavra de Deus, você pode repetir ela 1 milhão de vezes. Ela continua poderosa, ela continua viva, ela continua acesa, ela continua eficaz, ela continua, aleluia, gloriosa, forte. Aleluia, a palavra de Deus, ela não envelhece, ela não tem prazo de validade, ela não caduca, ela não, aleluia, cai no esquecimento, não. Pelo contrário, ela se renova a cada manhã. Cada manhã a palavra de Deus se renova. Mas os pregadores, eles estão buscando um conhecimento que faz do quê? É um conhecimento que eles mesmos vão elaborando. Cada um quer pregar uma mensagem mais mirabolante, uma mensagem mais intergaláctica, uma mensagem maior. E o evangelho de Jesus é simples, é prático. Jesus não, aleluia, perdeu tempo. E aqui o profeta Oséias também diz que nós precisamos conhecer e prosseguir. Mas interessante que esse termo que o profeta Oséias usa, ele usa um termo que era usado para um casamento. Para um casamento, conhecer, esse termo está falando da intimidade de um casal, de um relacionamento íntimo entre duas pessoas que, aleluia, se unem para viverem maritalmente. E ele está dizendo que é para conhecer o Senhor, é para ter intimidade com Deus. Você já se perguntou por que Deus transladou Enoque? Você já se perguntou por que Deus transladou Enoque? Deus transladou Enoque porque Enoque conheceu Deus de uma maneira diferente. Enoque andou com Deus. Essa palavra andar com Deus não é simplesmente caminhar com Deus. Essa palavra andar significa que ele estava unido com Deus em pensamento, unido com Deus em atitude, unido com Deus, aleluia, na sua intimidade espiritual. Enoque andou com Deus, aleluia. Então essa palavra de hoje, ele fala aqui, que é no capítulo 6 de Oséias, versículo 7, eles transpassaram o concerto como Adão. Adão transpassou o concerto. Porque Adão sabia que não poderia comer do fruto da árvore,
que estava no meio do jardim. Tinha uma ordem de Deus. Aqui Oséias diz, eles transpassaram o concerto com Adão. Ou seja, eles não cumpriram aquilo que Deus determinou. Ele está dizendo para o povo que o povo também não cumpriu o pacto que tinha com Deus. Mas Deus disse, agora eu irei e me voltarei para o meu lugar. Ou seja, eu não vou mais procurar esse povo não. Mas aí Oséias disse, vinde, tornemos para o Senhor. Porque Ele nos despedaçou, mas Ele vai sarar. Ele fez a ferida, mas Ele vai ligar. Ele vai untar as feridas. Sabe o que Oséias está dizendo aqui? Oséias está dizendo que ele conhecia Deus. Não foi Deus que falou, pastor. Não foi Deus que disse que ia ligar, que sarar as feridas. Não foi Deus que disse que ia ligar as feridas, que ia sarar aqueles que ele despedaçou. Não foi Deus, foi o conhecimento do profeta. Ele disse, vinde, ó, Deus está indo embora. Deus está indo embora, a glória está indo embora. Aleluia, Icabote, a glória está indo embora. Ele disse, não deixa a glória ir embora não, vinde, tornemos para o Senhor, porque eu conheço o Senhor. Eu sei que Ele fez a ferida, Ele despedaçou, mas Ele vai sarar. Ele feriu, mas Ele vai untar. Ele vai, aleluia, ligar as feridas. Então, e aí ele vem dar um conselho. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Né? Ele está dizendo aqui para mim e para você nessa noite, concluindo aqui esse rápido estudo, ele está dizendo para nós que nós temos que fazer aquilo que Apocalipse diz. Quem é santo, se santifique mais. Quem é justo, faça mais justiça. Quem está se consagrando, continue e se consagre mais. Quem está buscando, que busque mais. É isso que o profeta Oséias está dizendo para nós hoje. Conheçamos e prossigamos. Se você está na presença de Deus, aprofunde-se. Aleluia. Não basta só você saber que Deus é Deus, só saber os atributos de Deus. Não, você precisa ter experiência com Deus. E essa experiência, ela fará parte da aplicação. Se você cumprir aquilo que Deus está dizendo, se você praticar a misericórdia, eu quero é o conhecimento de Deus. Deus quer que eu conheça Ele. Por que Deus quer que eu conheça Ele? Porque Ele sabe que se eu o conhecer, se eu o buscar e o conhecer, eu irei ser tudo aquilo que Ele sonhou para que eu seja. Ele quer que eu seja aquilo que Ele quer que eu seja. Não aquilo que eu projetei na minha mente ou no meu pensamento para eu vou ser isso. Não, se Deus quiser, eu serei. Aleluia. Se Deus quiser, eu irei. Se Deus quiser, eu alcançarei. Mas Ele tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Quando eu aplico o conhecimento da palavra de Deus na minha vida, a vontade de Deus é feita. E a vontade de Deus, ela trará o quê? Ela trará paz, ela trará alegria, ela atrairá as bênçãos, porque a bênção do Senhor é que prospera. A bênção do Senhor, aleluia, é que edifica, é que enriquece, e ela não acrescentará dores. Aleluia. Então, aleluia, deixando aqui esse rápido estudo, porque temos outras coisas a fazer ainda nessa noite, mas procure orar mais, procure conhecer mais sobre Deus. Procure ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Não seja crente só aqui na igreja, não. Não seja crente só na frente do seu pastor, não. Seja crente no seu trabalho. Dê testemunho. Jesus disse, você é o sal da terra. E você é a luz do mundo. Olha aí o conhecimento. O conhecimento ele pode matar e ele pode dar vida. Se você conhecer e não aplicar, você morre. Mas se você conhecer e aplicar, você vive. Jesus diz, vocês é o sal da terra e é a luz do mundo. Se o sal não salgar,
ele não presta para mais nada, a não ser para ser jogado fora, e ser lançado fora, e ser pisado pelos homens. No mar, quando o sal não está mais valendo, quando o sal não está mais dando sabor, aleluia, sabe o que acontece? Ele joga o sal para fazer caminho, para os caminhões passar e acessar o mar. É só para isso ali que ele usa. Aquele sal não tem gosto de nada, não vale de nada, porque ele está vencido, ele perdeu o seu sabor, a sua propriedade. E Jesus disse: se eu e você não tiver sabor, aleluia, nós para o mundo não temos valor nenhum. O mundo vai olhar e vai dizer: isso aí é mais um crente, isso aí é mais um irmão, isso aí é mais uma pessoa que está dizendo o nome de Deus em vão. Aleluia, mas agora que se nós tivermos sal, se nós tivermos a palavra de Deus, se nós tivermos sabor, se nós tivermos na luz como ele na luz está, então as pessoas irão olhar para nós e irão dizer: ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva de Deus, ali eu conheço aquele homem, eu conheço aquela mulher, é um homem, é uma mulher de Deus que tem testemunho. Então o cristão precisa aplicar o conhecimento espiritual, senão esse conhecimento, a falta dele, ele pode te matar espiritualmente. Você pode ser destruído, porque se você conhece o que Deus quer e faz o que Deus não quer, acontece o que aconteceu com aqueles 2 filhos de Arão. Ele sabia que só podia pegar a brasa do altar. A brasa só podia ser pega do altar, do braseiro, para acender o altar. Mas eles foram e trouxeram fogo estranho, ignoraram, fizeram como Adão, transpassaram o concerto. E quando eles fizeram isso, aleluia, a sentença de Deus, o juízo de Deus veio sobre eles como a luz do dia. Então, que o Senhor Jesus nos dê graça e abençoe cada obreiro, cada irmão, cada pastor, cada pessoa, cada membro, cada congregado, se ajuste com Deus, aleluia, tenha um relacionamento verdadeiro com Deus, viva uma vida de verdade, a vida abundante que Jesus propõe. Não seja apenas um crente, não, aleluia, seja um servo, experimente andar com Deus, aleluia, experimente a presença de Deus, viva na presença de Deus. Que Deus abençoe a igreja e abençoe os irmãos. Nós vamos orar agradecendo essa palavra nessa noite, e aí em seguida nós iremos para outra parte. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe você aí no seu lar. No final, nós iremos ainda dar as bênçãos apostólicas. Amém? Que Deus abençoe todos os irmãos. Vamos orar agora, agradecendo a palavra. Em seguida, nós iremos para outro ato. Amém? Pai Santo, no nome de Jesus, nós te bendizemos e te glorificamos pela tua palavra, que é rica. Nós podemos pregar todo dia a mesma palavra, que ela é viva e poderosa e santa, e traz benefício para nós. Nós queremos, Senhor, aplicar o conhecimento espiritual. Não queremos ser pessoas comuns. Nós queremos, te conhecer no profundo, Senhor. E para isso nós temos que vencer a nós mesmos. Nós temos que vencer o pecado. Temos que vencer o mundo. Aleluia. Somente com o teu Espírito nós podemos viver essa vida. Somente a tua palavra trabalhando em nós, operando em nós, é que pode vencer essa natureza caída. Essa natureza, ó Deus, aleluia. Ó Deus, acabada. Ó Deus, que nós aleluia, nascemos. Porque por causa do pecado, mas a tua graça é soberana. Aonde abundou o pecado, a graça do Senhor superabundou. Assim, meu Deus, nos ensina a aplicar o conhecimento. Não nos deixa, Senhor, fazer ouvido de mercador. Ali que a tua palavra entra no ouvido e sai no outro. Não, que a tua palavra entre no nosso entendimento e alcance o mais íntimo do nosso ser, da nossa alma, e traga libertação,
e traga cura, e traga renovo, e traga, Senhor, aleluia, transformação e vida, aleluia, espiritual. Traga um despertamento para a glória do teu nome. Nós oramos e agradecemos pela tua palavra. Oh Espírito Santo, tu és o instruidor, tu foi enviado como consolador para ensinar. O Espírito da verdade, ele vos ensinará todas as coisas. Vós tendes a unção do Espírito e não necessitais que ninguém vos ensine coisa alguma. Aleluia, Espírito, nós te queremos, nós precisamos de ti, de vida, nós precisamos de santidade, de temor, de pureza, nós precisamos da verdade, Senhor. Aleluia, só tu, Espírito, através da palavra, pode, aleluia, realizar esta obra. Trabalha na mente e na vida do teu povo, no nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém.